Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos. Essa série de estudos sobre o livro de Gênesis. Já estamos quase concluindo essa série. Nós começamos falando sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1, sobre a criação do princípio dos céus e da terra. A criação de Adão e Eva. Falamos sobre os primeiros filhos de Adão. Falamos sobre o dilúvio, sobre o início do governo humano, e hoje falaremos sobre Isaac. E temos como tema para o estudo de hoje, Isaac, o sorriso da promessa. Embora nós sabemos que Abraão teve um filho antes de Isaac, Ismael, com a serva Agar, que era egípcia, encontramos em Gênesis capítulo 22, nos versículos 15 e versículo 16, uma alusão a um único filho. Assim como também o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, ele se refere a Isaac como o filho unigênito, o que significa único filho gerado pelos seus pais. É interessante notar que a vida de Isaac se situa no meio da história de dois patriarcas, os mais famosos. Abraão tem 187 referências na Bíblia. Jacó tem 365, um para cada dia do ano. E Isaac tem 131 referências. Embora não tenha sido tão proeminente quanto seu pai e seu filho na narrativa de Gênesis, Isaac foi fundamental no desenvolvimento da nação de Israel e no cumprimento da aliança de Deus com Abraão e com seus descendentes. Assim que Isaac é o filho da promessa. Nós conhecemos a história de Abraão e sabemos que ele recebeu uma promessa do próprio Deus. Porém, ele não conseguiu esperar com paciência. O tempo foi passando e então ele procurou fazer a coisa à sua maneira. Ter um filho à sua maneira, de qualquer jeito. Seus próprios desejos, sua própria vontade, separado de Deus, é o que levou a ter um filho com a escrava Agar. Então veio Ismael, que segundo o apóstolo Paulo foi um filho da carne. Ismael não é o filho da promessa, mesmo sendo o primeiro filho de Abraão. Esse episódio está registrado em Gênesis capítulo 16. Já havia passado 10 anos desde que o Senhor havia dado a promessa de um herdeiro a Abraão. Aos 85 anos, impacientemente, ele já tem uma idade avançada e proveu o que nós chamamos o filho da carne. Depois disso, houve um silêncio de Deus por 15 anos. Até que Deus, o Deus da promessa, reaparece a Abraão e lhe reafirma a promessa. Logo em seguida, no tempo determinado de Deus, a promessa se cumpre. Gênesis, no capítulo 21, os 3 primeiros versículos nos fala: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de Deus, como Deus lhe falara. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Através da história bíblica, nós sabemos que o nascimento de Isaac ocorreu sob circunstâncias bem incomuns. Tanto o pai como a mãe já eram bem idosos.
Inclusive Sara já tinha passado o seu período menstrual, conforme vemos em Gênesis 18, versículo 11. Assim que, quando Deus disse a Abraão que Sara daria luz a um filho, ele se riu dessa perspectiva e perguntou: nascerá um filho a um homem de 100 anos de idade? E dará à luz Sara, sim, uma mulher de 90 anos de idade? O texto de Gênesis 17 demonstra inicialmente essa incredulidade de Abraão. Ao saber o que ia ocorrer, Sara também riu. Mas, daí no tempo designado, no ano seguinte, nasce o menino, provando que nada é extraordinário demais para Deus. O texto de Gênesis 18, do versículo 9 ao versículo 15, nos apresenta o Deus do impossível. Isaac é o filho da promessa, apesar das circunstâncias humanas, pois Sara era estéril, foi mãe aos 90 anos de idade, Abraão foi pai aos 100 anos de idade, mas Deus cumpriu sua promessa com o nascimento de Isaac. Aí vem o que nós chamamos filhos segundo a carne e filhos da promessa. Em Romanos, no capítulo 9, é ilustrado claramente que há uma grande diferença entre os filhos da carne e os filhos da promessa. Isto é, diz o texto, não são os filhos segundo a carne que são os filhos de Deus, mas sim os filhos segundo a promessa é que são contados como descendência. Isso é o texto de Romanos capítulo 9, no versículo 8. Ambos têm, humanamente falando, os mesmos pais. Entretanto, para Deus, uns são filhos da carne, outros são filhos da promessa. É como que se uns fossem filhos e outros não. Isso se refere, inclusive, aos 3 maiores patriarcas, quer dizer, a Abraão, a Isaac e a Jacó, e aos filhos que eles tiveram. Porque nem por ser descendentes de Abraão são todos filhos, mas sim em Isaac será chamado a tua descendência. Isaac, ele também teve 2 filhos, um segundo a carne, Esaú, e um segundo a promessa, Jacó. Como está escrito, amei a Jacó, mas a Esaú aborreci. Isso nos lembra Isaac e Ismael. Assim também Jacó teve filhos segundo a carne e filhos segundo a promessa. A Bíblia diz que nem todos os que descendem de Israel são israelitas. Voltando a Isaac, pertencendo à casa de Abraão, e sendo herdeiro de fato das promessas, Isaac foi devidamente circuncidado ao 8º dia, como diz o texto de Gênesis 17, versículo 9 a 14. Isaac ele foi desmamado aproximadamente aos 5 anos e quase foi oferecido como sacrifício quando tinha talvez entre 20 e 25 anos. Isaac casou-se aos 40 anos, tornou-se pai de gêmeos aos 60 e morreu com 180 anos de idade. Então vemos que quando Deus promete
ele cumpre. Nós, através da Bíblia, aprendemos muito com o nascimento de Isaac e o início de sua vida. Nós precisamos crer e confiar plenamente em Deus, pois nenhuma das suas palavras hão de falhar, ainda que os nossos olhos estejam olhando uma coisa impossível, longe, demorada. Parece impossível devido às circunstâncias. Entretanto, Deus certamente cumprirá sua palavra. Ele apenas mostra que não depende de nosso querer, nem das circunstâncias, mas do seu poder. Você veja no caso de Abraão. Se Abraão tivesse um filho no vigor da sua idade, ele poderia inclusive se gloriar. Mas a maravilha está justamente no fato de que seu filho nasceu sem nenhuma possibilidade humana. Ele, um homem velho, sua mãe, a mãe de Isaac, uma mulher velha, estéril. Mas tem um problema. Quando Isaac chega, já encontra alguém no trono, seu irmão. Quando ele chegou, encontrou Ismael, que era fruto da relação de Abraão e Agar, a escrava egípcia. Então, segundo a tradição judaica, o filho de Sara estava em aparente desvantagem, porque a primogenitura já tinha dono. De acordo com os costumes da época, o primeiro filho tinha posição de honra na família. Quando ele crescesse, teria autoridade sobre os irmãos e herdaria a maior parte dos bens. Isaac saberia de tudo isso, porque não lhe seria nada agradável. Talvez ele se sentisse inferior e prejudicado. Puxa, já tem alguém mais importante do que eu, ainda que digam que eu sou o filho da promessa. Será que ele teria nascido tarde demais? Muitos temores e questionamentos podem ter surgido ali na mente de Isaac. Entretanto, Isaac era o filho da promessa, nascido no tempo de Deus. Sobre ele estavam os propósitos divinos referente à formação de Israel, o povo de Deus, e a aliança do Senhor seria com Isaac. Isso nós vemos em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 21. As promessas, os bens e as honras seriam dele. Mas a realidade imediata parecia totalmente o contrário de tudo isso. Ele precisou crescer e aprender muito, tomando consciência de sua identidade e da palavra de Deus a seu respeito. Assim, os temores seriam dissipados. A Bíblia diz que Ismael zombava de Isaac, e isso desagradou a Sara. E ela resolveu que seu filho não dividiria a herança de Abraão com o filho da escrava. Então Sara pressionou Abraão para mandar Agar e seu filho para fora de casa. Era uma decisão difícil para Abraão, afinal o garoto Ismael também era seu filho. E aquelas palavras de Sara pareceram mal para ele. Então ele foi e consultou ao Senhor sobre o assunto. E o Senhor lhe disse: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca de tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua descendência. Isso Gênesis já no capítulo 21, versículos 12 e 13.
Ismael, ele certamente foi influenciado pela mãe que era egípcia. Enquanto que Isaac foi ensinado por Abraão. Antes de tudo, eu quero dizer que os pais precisam ter experiência pessoal com Deus. E Abraão e Sara tinham muita experiência pessoal com Deus. Disso não temos nenhuma dúvida. O exemplo é a melhor forma de ensino que nós temos. Isaac, ele certamente cresceu vendo seu pai, Abraão, edificar altares, fazer sacrifício e invocar o nome do Senhor. Assim, o testemunho vivo dos pais é assistido pelos filhos, servindo-lhes como modelo, como exemplo. Não podemos falar de Isaac sem mencionar o Monte Moriá, que eu chamo o sacrifício de fé. Certo dia, Deus se aproxima a Abraão e pede um sacrifício. Ele manda que o seu filho Isaac fosse sacrificado em uma das montanhas de Moriá. Está em Gênesis capítulo 22. Não faz falta dizer que aquela ordem era muito estranha aos ouvidos de Abraão. Mas Abraão concordou. E com esse concordar de Abraão, nós deduzimos que, no entendimento de Abraão, o sacrifício humano poderia ser aceitável diante de Deus, como se fazia entre os povos da época, embora o patriarca sempre oferecesse animais, nunca um ser humano. Mas por que Deus pediria Isaac? Não poderia ser Ismael? Entretanto, Deus quer o melhor de nós. Abraão, ele havia recebido tantas bênçãos de Deus. Deus havia dado tudo de bom para Abraão. Então, ele também precisava estar disposto a dar ao Senhor o que ele pedisse, renunciando a tudo com obediência. E nesse episódio, nós notamos que Abraão, ele morava em Berseba. E por que o sacrifício não poderia ser feito ali mesmo? Precisava viajar tanto, 3 dias para realizá-lo? Abraão não fez essas perguntas a Deus. Ao contrário, no outro dia, ele acordou muito cedo para dirigir-se ao lugar do sacrifício, onde Deus havia determinado. Ele saiu de casa levando Isaac consigo. É possível que o menino, era um garoto, estava acostumado a acompanhar o pai em momentos de culto ao Senhor, mas aquele seria muito diferente de tudo o que Isaac já tinha presenciado. Mas tudo foi ficando um pouco estranho, a começar pela viagem de 3 dias. E chegando no monte, Isaac, ele subiu carregando a lenha, que seria usada para o holocausto, um sacrifício queimado. Imediatamente, Isaac notou que alguma coisa estava faltando. Afinal, ele já sabia muito sobre essa história de oferecer sacrifício, o que era necessário, e ele perguntou: pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isso Gênesis capítulo 22, no versículo 7. Abraão emudeceu. Abraão não tinha resposta específica para isso. Ele não sabia dizer onde estava o animal.
mas sua afirmação foi perfeita. Ele disse, em Gênesis 22, versículo 8, Deus proverá para si o cordeiro. Então Isaac ficou tranquilo, tudo bem, vai ter um cordeiro. Contudo, o tempo foi passando. O cordeiro não aparecia. Certamente Isaac ficou apreensivo enquanto ajudava o pai a edificar o altar, colocar a lenha, etc. E foi passando o tempo e, supressivamente, Abraão pega Isaac, o seu filho, amarra com uma corda. Isaac deve ter ficado apavorado. O que está vendo com o papai? Será que papai pirou? O que é isso? Estamos aqui para oferecer um sacrifício a Deus e papai me amarra com uma corda. A Bíblia não nos informa quais foram os seus sentimentos, quais foram as suas palavras, quais foram os seus pensamentos, mas acho natural que alguns questionamentos surgissem na cabeça de Isaac. Não haveria um cordeiro? Ou o pai teria mentido? Ou ele seria morto e queimado sobre o altar? Ou sua mãe não poderia ajudá-lo? Será que ela também sabia? Nunca mais tornaria a ver a sua mãe. Isaac teria sido traído pelas pessoas que ele mais amava? O seu pai estaria contra ele? Deus também estaria contra ele? Deus o havia abandonado? Será que ninguém o amava de verdade? Tudo isso certamente passava pela cabeça de Isaac. Seu pai o colocou sobre a lenha, levantou o cutígio, o cutelo. Quando ele ia matar Isaac, o anjo de Jeová deteve a sua mão. A fé demonstrada por Abraão não fora depositada erroneamente. Deus forneceu um cordeiro que estava preso ali numa moita, naquele mesmo monte. E aquele cordeiro seria oferecido em holocausto como oferta queimada em lugar de Isaac. Leia depois Gênesis 22, do versículo 9 ao versículo 14. E o interessante é que nem Abraão, nem Isaac viram o cordeiro quando chegaram ali. Geralmente o cordeiro estava comendo e de vez em quando ele ia fazer mé. Mas eles não escutaram nem isso, nem o mé do cordeiro. Então Abraão, reconhecendo que Deus era capaz de levantar Isaac até mesmo dentre os mortos. Isso é um sentido ilustrativo e trazê-lo de volta. Porque Deus havia dito que através de Isaac ele teria muitos descendentes. Veja Hebreus capítulo 11, o versículo 17 ao versículo 19. Apesar de ter edificado muitos altares, de todos os altares que edificou, nenhum, porém, foi mais importante do que Abraão edificou sobre o monte Moriá. Esse episódio dramático provava a fé e a obediência, não só de Abraão, mas também de seu filho Isaac. A tradição judaica registrada por Flávio Joséfo, eu estive lendo, diz que Isaac tinha 25 anos naquela época. Seja como for, ele tinha idade e força suficiente para carregar montanha acima considerável quantidade de lenha para o holocausto. De modo que Isaac, ele podia ter resistido a seu pai
que tinha 125 anos, não tinha tanta força quando chegou ali, no momento de ser amarrado, caso ele tivesse preferido rebelar-se contra os mandamentos de Deus, que ele sabia que seu pai, Abraão, os estava obedecendo. Afinal, quem é o Deus de Isaac? A experiência dramática com o pai no Monte Moriá sempre se fala da obediência de Abraão. Mas Isaac também foi obediente. Possivelmente Isaac já era um jovem adulto. Ele ajudou nos preparativos do sacrifício. E ele permitiu que seu pai o amarrasse e o colocasse sobre a lenha do altar. Nada indica que ele protestou ou que resistiu, ou que ele tinha lido Gênesis 22 para saber o que aconteceria. Não, ele não tinha lido Gênesis 22 no túnel do tempo para saber que Deus ia prover um cordeiro. Isso é obediência, a obediência de Isaac, a sujeição de Isaac, a confiança de Isaac deve ser ressaltada sempre que mencionarmos o Monte Moriá. Mas não termina aí a história de Isaac, porque veio o seu casamento com Rebeca. E esse casamento de Isaac com Rebeca vai dar início àquele cumprimento que Deus havia dito a seu pai Abraão sobre essa grande descendência, sobre a família de Israel, que começou com o chamamento de Abraão e depois vai se estendendo a partir de Isaac e a sua descendência. Mas para isso, Isaac precisava casar-se. E se casa com Rebeca. Por meio do casamento de Isaac, a continuação da linhagem da promessa seria mantida. Por isso, Abraão se preocupava em tomar uma esposa para o seu filho. E a história do encontro entre Isaac e Rebeca e o casamento deles está bem claro em Gênesis, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 57. Nós podemos resumir citando alguns detalhes desta passagem riquíssima em detalhes, em dados sobre isso. A Bíblia diz que o mordomo de Abraão saiu para procurar a noiva, bem diferente de nossos dias. Tudo orientado por Deus. Ele encontra a Rebeca. A Bíblia diz que ele separa a noiva para Isaac, prepara essa noiva e prepara o encontro. Isso me faz lembrar o Espírito Santo, que separa a igreja, adorna a igreja, a noiva de Cristo, para o encontro com o noivo. E Rebeca, de uma forma que nós não podemos entender em nossos dias, aceitou ir com o mordomo, embora nunca tivesse visto Isaac face a face. Entretanto, pelo texto bíblico, não se decepcionou, ao contrário. O encontro com o noivo foi melhor do que ela poderia imaginar. E ele a amou, diz a palavra de Deus. Isaac, ele é contado entre os patriarcas e é conhecido como o patriarca das promessas cumpridas. Ele ocupa uma posição central na aliança entre Deus e os patriarcas. Em Gênesis, no capítulo 12, os 3 primeiros versículos, Deus fala com Abraão e promete fazer dele uma grande nação e bênção para todos os povos da terra. Abraão obedece a Deus. Ele deixa sua cidade natal, ele segue de mudança para a terra de Canaã.
o tema da promessa de Deus e da obediência de Abraão continua em Gênesis capítulo 17. Deus expande o assunto da aliança acrescentando a minha aliança. Eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara. Ou seja, aquele filho que Sara ainda daria um ano depois. Então, esse supremo ato de fé e obediência está justamente no sacrifício de Isaque, relatado aí no livro de Gênesis. Então, o capítulo 22 fala muito mais de uma obediência cega. Fala na confiança, na promessa do Deus Altíssimo, que nunca falha, que sempre cumpre. E o resultado é o quê? É a ratificação enfática das promessas de Deus. A mensagem central é que a aliança inclui tanto a promessa de Deus quanto a obediência do homem. Aí vem a descendência de Isaque. A exemplo de seu pai, Isaque tinha também um problema. Esposa bonita, esposa amada, porém estéril. Não podia conceber, não podia ter filhos. Então, como poderia se cumprir a promessa de Deus sem um filho? Além de ser estéril, o tempo estava passando. No capítulo 25 de Gênesis, os versículos 19 ao 21, nós vemos Isaque orando ao Senhor, porque sua esposa, Rebeca, era estéril. Mas, totalmente contrário às previsões humanas, o casamento de Isaque e Rebeca fazia parte do plano de Deus, pois nele novamente se percebe as bênçãos do Senhor, que não dependem do esforço humano, mas sim do poder e da graça do Senhor. O único meio de Rebeca engravidar seria com a intervenção de Deus. Não havia outro meio. Assim que a gravidez de Rebeca foi um milagre. Haja vista ela ter permanecido estéril por todos esses anos. Quando você compara Gênesis capítulo 25, versículo 20, com Gênesis 25, versículo 26, você vê o operar de Deus, a mão de Deus. Aí vemos que outra vez a graça de Deus é ressaltada. Vemos o mesmo milagre que aconteceu na vida de Sara, agora se repetindo na vida de Rebeca. E, pela segunda vez, uma estéril engravida. Isaque daria então continuidade à linhagem de seu pai, e as promessas do Senhor permanecem vivas. 2 filhos estavam no ventre de Isaque. Entretanto, somente um foi escolhido por Deus, e o mais velho serviria ao mais novo, como diz o texto de Gênesis, capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 26. O mais novo seria Jacó, o terceiro e último patriarca, que daria origem às 12 tribos de Israel. Então, pela experiência, Isaque ele mostra que Deus cumpre as promessas que faz. E os 4 elementos da promessa feita a Abraão, Gênesis capítulo 12, os 3 primeiros versículos, começam a cumprir-se em Isaque. Primeiro, a terra. Ele permanece em Canaã após a morte do seu pai, aprofundando ali as raízes familiares em obediência a Deus. Segundo, descendentes.
continua a linhagem através de Jacó, após o qual a multiplicação de descendentes foi acelerada. Terceiro, relacionamento especial com Deus. Ele foi temente a Deus e por ele grandemente abençoado. E quarto, bênção às nações. Durante o tempo de Isaac, em que ele morou ali em Gerar, já aparecem pequenos sinais das bênçãos de Deus para não somente Israel, mas para todas as nações. Porque Deus havia dito a seu pai: em ti serão abençoadas todas as nações. Enfim, embora não tão proeminente como falamos, como seu pai, a história de Isaac foi importantíssima para a nação de Israel e para todos nós outros. E qual é o significado de outras referências? Que significado podemos encontrar nas promessas de Deus através de Abraão e de seu filho Isaac? Nós notamos que, por toda a Bíblia, Isaac é mencionado dezenas de vezes na conhecida expressão Abraão, Isaac e Jacó. Às vezes, o ponto que se quer frisar relaciona-se com Jeová como sendo o Deus a quem esses patriarcas adoravam e serviam. Em outras vezes, a referência é ao pacto que Deus fizera com eles. O próprio Jesus empregou essa expressão de modo ilustrativo em Mateus capítulo 8, no versículo 11. Em certo caso, Isaac, o antecipado patriarcal, ele é mencionado num paralelismo hebraico junto com seus descendentes, que é a nação de Israel. Isso nós vemos no livro de Amós, no capítulo 7, no versículo 9 e também no versículo 16. Assim que em Isaac foi abençoada todas as nações, inclusive a nossa nação. Nós, a igreja de Deus, que não pertencíamos ao povo escolhido, mas pela promessa de Deus a Abraão, pelo cumprimento em Isaac, eu e você, nós não somos o Israel de Deus. Israel é Israel. Nós somos agora a família de Deus, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, pela bênção prometida através de Abraão, Isaac e Jacó, cumprida na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.